Em primeiro lugar, eu creio que não existe uma resposta fácil a esta pergunta. Esta é uma pergunta que diz respeito a um assunto real e que incomoda a todos nós. O próprio Jesus Cristo e os apóstolos abordaram a questão da ansiedade. As Escrituras Sagradas tratam desse tema. É mais fácil falar de como controlar a ansiedade do que fazer, do que de fato controlar. Isso é mais ou menos como a oração. É mais fácil falar sobre a oração do que ter uma vida contínua de oração na presença do Senhor. E esse assunto gera angústia àqueles que lutam intensamente contra ela. Talvez eu poderia dar apenas 3 sugestões nesse sentido. A primeira é procurar conhecer quais são as raízes dessa ansiedade. Jesus Cristo, quando ele fala sobre ansiedade, em Mateus capítulo de número 6, ele fala sobre as raízes dela. Quando nós olhamos para o mundo de uma perspectiva que não é a perspectiva de Deus, quando nós adoramos coisas ao invés de dependermos totalmente do Senhor. Então, antes de falar sobre a ansiedade, ele fala dessas raízes da ansiedade, aquilo que pode estar causando, gerando isso no nosso coração. Seria muito importante conhecermos quais são as raízes da nossa ansiedade. Outra coisa que é importante lembrar é que a Escritura Sagrada sempre instrui o crente a ter uma atitude de luta. Então, quando diz, não andeis ansiosos, isso é uma atitude de luta. E aqui uma coisa muito interessante, muitas vezes eu tenho conversado com alguns irmãos que têm dito, olha, eu tenho lutado contra a ansiedade e geralmente eu me sinto perdendo. Se você está lutando, você não perdeu ainda. Você está lutando e o Senhor Deus tem te sustentado para lutar. Continue dessa forma, porque essa atitude de luta, ela é biblicamente orientada. E a terceira sugestão que eu dou é aplicar os recursos que o Senhor Deus nos dá na sua palavra. A oração, o derramar o coração diante do Senhor, o ir a Jesus Cristo quando nós nos encontramos cansados, quando nós nos encontramos estressados por essa ansiedade que nos achata, derramarmos o nosso coração diante dele, sabendo que ele é por nós, lembrar de que ele é o Deus Emanuel, pregar ao nosso coração, como o salmista faz no Salmo de número 42, quando ele diz, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então eu daria essas 3 sugestões nesse sentido, nesse assunto.